Goodness and mercy, loving me daily. Estamos de volta ao último bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre proteção espiritual. Não tem como falar sobre proteção espiritual e não tocar no assunto de anjo. Eu acredito que anjos existem. Agora, qual é a função real deles? Muitas pessoas acreditam no que a gente chama de anjo da guarda, que é como se fosse um guarda-costas espiritual que me acompanha na minha vida. Então, eu tenho um anjo, ou vários, enfim, que são comigo. Pastor, eu quero ver cada um, mas qual é a sua visão sobre anjos e qual é a finalidade deles? Mateus 18:10, um versículo que eu reservei para hoje, diz assim, Mateus 18:10. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de vosso Pai que está nos céus. Então, Jesus está dando a entender que existe anjos que são guardiões realmente, que são protetores dos servos do Senhor. O ministério dos anjos está muito bem claro, de Gênesis a Apocalipse. Perfeito. Nós vemos a atuação de anjos, protegendo, salvando, livrando. E essa proteção está sobre aquele que é fiel, que é obediente, como o pastor falou aqui. E nós temos alguns exemplos na Bíblia, né, como o apóstolo Pedro, que foi liberto da cadeia por um anjo. E outra coisa, apesar da gente dizer que a teologia é católica, no judaísmo existia muito essa coisa, porque quando Pedro foi liberto da cadeia por um anjo e bateu na porta, eles pensaram que não era Pedro, porque pensavam que ele já tinha sido executado ou estava na cadeia, e disseram, é o seu anjo. Então, essa cultura de que tem um anjo já existia no judaísmo, tá? Do zoroastrismo, mais atrás. E realmente o judaísmo pegou isso, e a igreja pegou também. Mas que existe anjos protetores, existe. Mas mais do que isso, eu quero deixar para você, telespectador da Rede Boas Novas, para os pastores aqui, para os irmãos. Moisés disse assim para Deus, Senhor, se o teu anjo for comigo, só o teu anjo, eu não vou. Eu só vou se o Senhor for pessoalmente. E aí Deus foi com Moisés, Deus disse, achaste graça diante de mim? Eu vou. Então, mais do que os anjos, porque Eliseu clamou e veio um exército de carros e cavalos de fogo. Jesus, quando estava sendo julgado, disse, olha, Pilatos, se eu quisesse, eu pedia ao Pai agora 12 legiões de anjos, cada legião com 6.000. Era muito anjo. E então existe essa proteção dos anjos, sim, mas mais do que os anjos, o Espírito de Deus habita dentro de cada crente, habita dentro da igreja. O Senhor está conosco pessoalmente, Ele disse, estou convosco todos os dias até a consumação do século. O anjo está de quebra. E eles são espíritos ministradores, como diz em Hebreus capítulo 1, que estão a favor da igreja, não para fazer o nosso bel prazer, nem para nós fazermos de objeto de idolatria, mas para realizar a obra do Senhor. Se nós estamos realizando a obra do Evangelho, a obra missionária, os anjos do Senhor estão abrindo caminho, desarmando armadilhas, para que a nossa obra seja concretizada. André, concordo com tudo que foi dito, mas apenas corroborando com a opinião do pastor, Salmo 34, versículo 7, fala que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. O anjo é do Senhor. Anjos são criaturas de Deus, que estão aqui para nos servir, para nos abençoar e nos proteger e nos livrar. Mas eu não creio nessa visão que muitos acreditam de que eu tenho um anjo da guarda, e essa visão é romanista, de que anda comigo ao meu lado, é o meu guarda-costas, me protege. Essa visão distorce completamente a figura de adoração a Deus. Tira de Deus totalmente a visão, o foco na adoração completamente a Deus. É você adorar mais a criatura do que ao Criador. O anjo é do Senhor, Ele é quem envia para nos livrar, para nos proteger, para nos tirar de certas situações embaraçosas. Eu creio, uma visão muito pessoal, de que Deus envia anjos, sim. Na minha visão, é muito pessoal, eu creio que Deus envia até seres visíveis. Perfeitos, seres visíveis. Mandou para Abraão. Que eu vou perceber nitidamente que aquela pessoa surgiu do nada, para me livrar de uma tentação, de um perigo, e daqui a pouquinho eu não vou ver mais aquela pessoa. Eu tive uma experiência, não pessoal, mas de uma pessoa que me contou, um membro da nossa igreja, que na sua adolescência ele estava se afogando numa praia aqui do Recreio dos Bandeirantes, e ele entrou na água, e do nada apareceu uma pessoa, um homem mesmo. Um homem. Não tinha como asa nem salva-vida, nada. do nada, um homem normal, que o livrou, que o tirou da água. Ele foi levado
obviamente com vida, mas assim, muito cansado, porque se debateu muito, foi levado à areia e a praia estava vazia. Surgiram umas 3 ou 4 pessoas que depois foram atender essa pessoa, esse rapaz que estava se afogando. Quando ele se deu por si, onde estava aquele homem? Sumiu. Não viu mais. Alguém viu? Ninguém viu. Como acontece isso? Eu mesmo sofri também um afogamento e tive esse livramento de Deus. Uma pessoa, uma mulher. Eu estava desacordado há 18 minutos, rapidinho. 18 minutos e o salva-vida já tinha desistido. E uma mulher empurrou todo mundo, disse, dá licença, eu sou médica, dá licença. E ela fez assim no meu peito, segundo o meu amigo. Ela bateu no meu peito, eu despertei e a mulher sumiu. Amém. Anjo, quando a gente fala de anjo, a gente precisa entender o seguinte: anjo, ele é um ser, uma criatura, ele não tem vontade própria. Ele é inteiramente, ele é 100% obediente. Ele não tem vontade própria, então ele não pode decidir. Eu vou decidir fazer como nós temos. O que teve vontade própria se deu mal. Não, o que tentou ter, está tentando até hoje. O que tentou vai morrer tentando. Vai morrer tentando. Que a única coisa que ele pode fazer é isso, tentar. Então o anjo, ele é uma criatura que ele foi criado sem a vontade própria. Então ele não tem poder de decisão. Ele é 100% obediente. Né? Nós, nessa escala, estamos, inclusive, numa escala superior dos anjos, porque nós temos esse direito do pensar e do agir. Ele não. Então, ele é uma criatura que ele faz aquilo que lhe é mandado fazer. Então, nesse sentido, quando Deus envia, eles são enviados com ordens específicas, e ele faz aquilo que é para fazer. Se tiver que matar, vai matar. Se tiver que livrar, vai livrar. Se tiver que defender, ele vai fazer o que tiver que fazer. Porque ele vem com vontade específica. Agora, essa vontade específica sai do trono de Deus, estabelecida pela vontade de Deus. Então, nunca o anjo vai estar fazendo fora do que é a vontade de Deus. Mas, e aí pode cair num problema. O anjo me salvou, o anjo, anjo. Aí fica que nem o templo. Mas Obrigado, anjo. Sim, mas o anjo é mas Deus. Foi o que aconteceu. Né? Tipo assim, foi um anjo que me salvou. Foi Deus que te salvou através de um anjo. Mas isso que acontece um pouco e a gente cai de novo naquilo. Como eu tive uma experiência, às vezes, até visível, como vocês tiveram, de pessoas. Bem, eu tive com um anjo, talvez nunca com Deus, né? Então, a gente cria um pouco da idolatria perigo, anjo. Uma vez eu fui numa igreja. O perigo é esse. Fui numa igreja quando eu era adolescente, que o dirigente, Deus está no meio de nós. Amém, amém. O Senhor está no meio de nós. Amém, amém. O anjo do Senhor está aqui. Pronto. Fogo pegou. Aí o negócio pegou fogo. Quer dizer, essa coisa, isso me preocupa. É você às vezes dar mais valor à criatura do que ao Criador. Quando os objetos passam a ter mais importância do que o dono do objeto, do que aquele que criou o objeto. Isso é muito importante a gente deixar isso aqui claro. Deus não aceita ser comparado a nada. Pastor, na minha igreja eu desenvolvo cursos, e preparo pessoas até para dar cursos, para tirar toda e qualquer espécie de adoração que não seja de Deus. Tudo que tiver, ou eu perceber que está tirando o princípio de adoração do Senhor, na minha igreja. Por quê? Porque começa por aí. É como um paviozinho que vai chegar no paol. Então eu não aceito isso, entendeu, André? A gente vê uma ligação. Porque o ser humano é movido por isso. Eu digo na minha igreja várias vezes: qual a diferença da minha oração para a sua, meu irmão? O Deus é o mesmo que serve a mim, serve a você. O problema é que você acredita na minha e não acredita na sua. E como é que você vai acreditar em mim, pobre que sou, pecador que sou, e não vai acreditar em você que te conhece, que se conhece? Então eu falo isso para os meus irmãos, falo mesmo. Às vezes as pessoas falam assim: pastor, eu queria que o senhor orasse. Irmão, vem aqui, por favor, ora pela irmã aqui. E eu peço para orar, e eu faço isso propositalmente, André. Faço isso propositalmente, porque senão as pessoas daqui a pouco ficam achando que só a oração do pastor que funciona, e não é verdade. E aí, tem uma irmã na minha igreja... Do mesmo jeito que é o templo e o anjo, vira o pastor às vezes, não vira? Aí vira um ungidão. E o crente vira um ungidinho, né? Essa coisa, não, a oração do pastor é mais importante. Não é. Todos nós somos ministros, todos nós somos templo do Espírito Santo. Agora, irmãos, tem uma outra verdade que é absoluta, que me incomoda. Uma vez eu estava num púlpito de uma igreja, sentado, e 2 irmãos do meu lado, mais 2 do outro lado, e os 2 que estavam aqui estavam conversando sobre um bujão de gás que explodiu não sei aonde, não sei onde. E eu fazendo um esforço enorme para entrar no culto, e os irmãos que o bujão de gás, daqui a pouco ele levantou e disse: pá!
e tá o anjo, e rodou para lá, rodou para cá. Eu falei, gente, o anjo pegou ele, não me pegou, eu tô aqui fazendo... Ele tava falando de bujão de gás. Ele tava falando de bujão de gás e agora já tá aí com o anjo. Aí, Tá no poder, já tá em alfa Um já. exemplo maravilhoso de aí o anjo. povo olha e fala lá... Aí, Um exemplo maravilhoso também que nós temos também Esse no Antigo bujão é ungido, Testamento. hein? Isso aí. Bujão ungido. De Daniel. O anjo disse para Daniel assim, e o anjo não é qualquer anjo, é Gabriel. Eu costumo dizer que Gabriel, quando ele vem de 2 em 2 mil anos. Ele veio para Daniel e disse, olha, a tua oração foi ouvida, você é muito querido no céu. Ou seja, teu Ibope lá, né? Igual o Ibope do Antenados aqui, seu Ibope lá no céu tá 10. E eu vim aqui por causa das tuas palavras. Olha só, um mensageiro que assiste direto de Deus, que Miguel é considerado arcanjo de guerra, mas o Gabriel, segundo a teologia judaica, não cristã, considera ele também um arcanjo, que é o mensageiro, é o líder de todos os mensageiros de Deus. E ele veio ali por causa da oração de Daniel. Olha que privilégio. Então, um anjo, digamos assim, especial, de uma categoria altíssima, que assiste diante do trono de Deus, veio por causa da oração de um homem. Então é para isso o anjo que estava à porta lá, quando avisa para Maria que o Senhor não está mais aqui, ele já foi, quer dizer, ele assistiu à ressurreição de Jesus. Então, é impossível, André, não crer na ação angelical na vida do povo de Deus, porque a Bíblia afirma, de ponta a ponta, que anjos são enviados por Deus para dar notícias, no caso de Maria, para proteger diversos personagens. Pedro foi liberto da prisão. Então, o ministério angelical existe sim. Anjos são ministradores, são mensageiros de Deus. Agora, eu não posso dar mais valor ao anjo em detrimento da adoração que eu preciso dar a Deus. Tem que ficar claro isso. Eles estão aqui para cumprir um dever de um ser que é maior que eles, esse é o ser que deve ser adorado. E isso tem que ficar bem claro, para as pessoas não darem essa conotação. Tem gente que fala assim, em Gênesis está assim, eu ouvi o clamor do meu povo e eu mesmo desci para acudi-los. Isso me dá a outra conotação também, quer dizer, se ele resolvesse mandar anjo, ele mandaria. Ele disse, neste caso, eu vou. Entendeu? Agora, existem casos que ele manda, e a ordem dada e o poder dado vai ser expresso pelo Senhor de qualquer forma. Então, André, é tirar esse foco dessa coisa angelical demais, esse termo, anjo da guarda, usado lá, é um termo romano mesmo, como o pastor já falou. A gente tem que parar um pouco com isso. Uma época dessa tinha um rapaz dando aula na minha igreja, ele citou o termo anjo da guarda. Eu disse para ele, você tirou esse texto da teologia católica? Aí ele falou assim, eu tirei da teologia católica, mas você tem que tirar da teologia católica as coisas que a gente não acredita. E aí eu tive que explicar isso para a igreja. Isso também é o caso daquele de superestimar as coisas físicas e dos outros e subestimar o que Deus deu pra gente. A gente está falando muito aqui de... E aí as pessoas até perguntam, então, André, como é que eu faço para buscar a proteção de Deus maior no mundo espiritual? Efésios 6, querido, vai ler aquilo lá. É oração, é ler Bíblia, é andar com Deus, é ser obediente. É vida com Deus. André, nós somos templo do Espírito Santo. Se você está como filho, se você é nascido de novo, a proteção de Deus está. A marca de Deus está na tua vida. Tem a marca do Cordeiro. E no mundo espiritual isso é visto, é visível. Nós somos templo do Espírito Santo. Templo é o lugar onde Deus habita. É isso que eu estou falando. Deus habitando a em gente tem que nós. se tocar disso. Porque, por exemplo, tem 2 minutinhos só para terminar, mas pessoas que já, por exemplo, tiveram experiência... E isso que é o mais louco. Às vezes a gente superestima um anjo. A gente já falou que é errado. E a gente começa a superestimar também pessoas que tiveram algum tipo de experiência com anjo. Já vi isso várias vezes. Um cara que teve uma experiência fortíssima, que eu acredito ser verdade, com um anjo, e daqui a pouco o cara está dando testemunho, daqui a pouco, meu irmão, Deus mandou um anjo para esse cara, é um cara muito importante. Então as pessoas buscam nele a oração dele, a intercessão dele, para quê? Porque tem uns até que bota nome em anjo, tem um anjo de tiracola. Mas chama um anjo, vem para cá, o anjo vai para lá, ele manda o anjo para cá, parece que ele que manda o anjo. As pessoas às vezes têm experiência e a gente acaba passando a glória que é de Deus para o anjo, depois enfim, a glória que seria de Deus que foi passado para o anjo, a gente passa para o cara que Deus mandou o anjo enviar para livrar ele. Então nós temos muito problema em superestimar as coisas dos outros, terceiras ou físicas, e subestimar aquilo que nós podemos procurar em Deus, que às vezes até, porque também é mais fácil buscar no outro, né? Ora aqui por mim, para Deus me proteger, porque eu não quero orar todo dia, eu não quero ler a Bíblia todo dia, eu não quero todo dia falar não para tentação, eu não quero todo dia fugir do mal, dá trabalho, é mais fácil a gente pegar um ungidão. André, dá uma oração aqui, pastor, tá tudo certo e resolve o proteção problema. espiritual em 3 frases. Travessia do Mar Vermelho.
Deus de Israel está convosco. Entendeu? Deus está por vocês. Jesus no mundo, Emanuel, era Deus conosco. Quando Jesus partiu, disse: vou enviar outro Consolador e habitará em vós. Hoje é Deus em nós. Entendeu? Então era por nós, era conosco aqui presente. Hoje o Espírito está em nós. E às vezes, meu irmão, guerra tá as ganha. coisas vão vir contra você mesmo e só orar pra... Por exemplo, a gente quer dar uma de síndrome de Moisés. Tudo tem que abrir o mar. Deus tem que abrir o mar para atravessar. Dá de Pedro, meu irmão. Ele anda por cima das águas. Mesmo que afogue, meu irmão, mesmo se Deus não abrir, eu vou andar por cima desse troço aqui. Pastores, obrigado pela presença de vocês hoje. Foi um bate-papo muito legal. Acho que esclareceu muita dúvida do pessoal que está procurando. André, você percebeu que é só simplificar? É fácil demais. É simples. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até a próxima Antenados. Tchau, tchau. Hipocrisia